O Som do Coração, por Maria José Damasceno. Ilustração de Gustavo Legusta e revisão do professor Antônio Carlos Ramos. Prefácio. Ao receber a tarefa de fazer o prefácio deste livro, senti um misto de orgulho e de tensão. Orgulho porque pude acompanhar todo o processo de sua construção, sabendo que este é o desdobramento de um projeto maior que teve como foco a divulgação da Congada. O misto de tensão surgiu devido à compreensão da importância de se falar da Congada como uma responsabilidade sociocultural que reverbera no tempo e no espaço. A Congada tem suas raízes entre o povo negro, herança dos africanos que aqui chegaram, sendo que as primeiras manifestações aconteceram no século XVIII e ainda resistem em diversas áreas do nosso país. Em nossa cidade, Carandaí, Minas Gerais, temos o privilégio de ter 3 bandas. A banda de Congada Santa Efigênia, a mais antiga que, de acordo com relatos, foi fundada em 1910. A banda Nossa Senhora do Rosário, existente desde 1948, e a banda de Congada Nossa Senhora da Guia, que surgiu no cenário carandaiense em 2007. Essas bandas, com seus dançantes, reis e rainhas, seus tambores e músicas e seu colorido, alegram nossa cidade e nos brindam com um legado de cultura e resistência. Com a disponibilização deste material, o compromisso com a cultura é fortalecido, divulgando e perpetuando o Congada como patrimônio histórico e material. Com uma abordagem de história, mitologia e fé, o livro O Som do Coração nos apresenta uma perspectiva da beleza do povo negro e das riquezas contidas em terras africanas que atravessam o Oceano Atlântico e se perpetuam em terras brasileiras. Este livro é mais uma porta para o diálogo e pretende aguçar em você, leitor, a curiosidade de conhecer e se deleitar com a cultura popular que é nossa, da nossa terra. Elisângela Damasceno. Agradecimentos. Agradeço a Deus, à minha mãe Margarida, ao meu esposo Carlos e aos meus filhos Davi e Maria pela compreensão e amor. Agradeço a cada família de congadeiros que dividiu conosco o seu amor pela Congada. Congada Nossa Senhora do Rosário, Congada Santa Efigênia e Congada Nossa Senhora da Guia. Agradeço também aos alunos pesquisadores Carlos Miguel Vasconcelos Gabriel, Gabriel Júlio de Orsena Silva, João Pedro dos Santos Silva Dias, Lorena Paula dos Santos, Luana Aparecida Neves da Silva e Norberto Caetano da Cruz. Pelo tempo de trabalho, dedicação e aprendizagem. Aos pais pelo incentivo, confiança e apoio. Aos meus alunos do 2º A de 2019, Alice Rebeca, Eduarda,
Cristiano e Maísa, que ilustraram a amostra do livro com dedicação e empenho. Gratidão ao meu ex-professor e amigo de trabalho, Antônio Carlos Ramos, que durante o processo de escrita leu e releu este livro incansavelmente, até que as belezas das ideias, muitas vezes quase inexpressíveis, se transformassem em palavras. Aos companheiros de trabalho, aos funcionários de serviços gerais, cantineiras, secretária e auxiliares, professores, bibliotecárias, especialistas, à direção pelo comprometimento, envolvimento e interação, meus sinceros agradecimentos. Agradeço à professora Maria das Graças Nogueira e ao meu sobrinho Vitor Rodrigues Damasceno pelo incentivo e cooperação. Maria José Damasceno. Em um reino muito distante, no continente africano, viviam o rei Zuri, a rainha Dandara, seu filho Zulu e sua filha caçula Niara, que completaria 3 aninhos. O irmão mais velho, príncipe Zulu, estava ansioso para presentear a aniversariante com uma linda boneca encomendada e personalizada, feita por um artista dali mesmo, do Reino Congo. O reino celebrava alegremente o aniversário da princesa Niara. As pessoas que não puderam ir até o palácio reuniam suas famílias para festejarem, com banquetes, mais um ano de vida da filha de seu soberano. Niara e Zulu eram considerados por todos do reino como sendo integrantes da própria família. O rei Zuri governava seu povo com justiça e ajudava a todos em suas dificuldades com compaixão. Assim, era amado e querido por seus súditos, o que causava inveja aos povos vizinhos. Seu povo falava uma língua originária do Bantu. Enquanto todos do reino dançavam, cantavam e tocavam, o inesperado aconteceu. Homens armados, que estavam de tocaia, invadiram o reino e fizeram prisioneiros centenas e centenas de pessoas. O rei Zuri foi arrancado do seu trono com sua família e todos os seus convidados. Roubaram-lhes seus colares, braceletes, tiaras, pulseiras, suas roupas de seda pura, sapatos decorados com as mais finas pedras do reino, como rubi, ônix, esmeraldas, tudo foi confiscado. Os soldados do rei ainda tentaram lutar, mas também foram pegos de surpresa e nada puderam fazer. Após roubarem, aprisionaram aqueles que não conseguiram fugir e os jogaram em grandes barcos que estavam ancorados no litoral. Eram tantas pessoas que os barcos quase naufragaram. Todos estavam assustados e choravam muito. O rei Zuri tentava proteger sua família. Abraçava a bela rainha Dandara e seus filhos Niara e Zulu,
como se pudesse colocá-los dentro de si. Enquanto isso, seus amigos cantavam uma música de infância, relembrando tempos de paz. É o que lhes dava força e os mantinha vivos. Eles passaram tantos dias no imenso oceano que até perderam a noção do tempo. Muitos amigos morreram de fome, pois, para quem não sabe, a fome desorienta, desconcentra, enlouquece. Isso mesmo, a fome causa dor física e deixa marcas psicológicas. A falta de água os levava ao cansaço extremo, à sonolência. Os bebês e as crianças ficavam irritados, ofegantes e com muita febre. Faltavam-lhes até mesmo lágrimas para chorar. Finalmente chegaram a uma linda terra, na qual o céu era azul, tão azul quanto o de onde vieram. O sol finalmente aquecia seus corpos e brilhava todos os dias desde o amanhecer. Zulu e Niara brincavam com seus amigos de pique-pega. Mas mesmo sem saírem de perto de seus pais, logo perceberam que o porto parecia mais uma feira em que algo estranho acontecia. Mercadores vendiam e compravam homens, mulheres e crianças, todos vindos da África. Congo, Moçambique, Guiné, para a América do Sul, aqui no Brasil. Ah, isso mesmo, aquelas pessoas eram a mercadoria. Agora valiam de acordo com a sua aparência, idade e força de trabalho, e não receberiam nada pelos serviços prestados. Trabalhariam de graça. Os homens do porto falavam uma língua desconhecida, vestiam roupas estranhas, tudo era diferente do que já viveram. Antes eram livres, agora seriam escravizados por aquelas pessoas que lhes tiraram tudo, quase tudo. Eles apenas não poderiam tocar nem tirar sua alma, o que estava em sua mente e no seu coração. Por mais que tentassem, não conseguiriam roubar suas histórias, seus valores e principalmente sua fé. O que a família mais temia aconteceu. Foram acorrentados a um pequeno tablado e todos os olhares se voltavam para eles. O rei Zuri, a rainha Dandara, Niara e Zulu já estavam acostumados a serem o centro das atenções, mas agora seus corações batiam tão forte que mais pareciam tambores. E o rei, mesmo sem querer, deixara uma lágrima escorrer pelo rosto. E ela caiu no chão daquela que seria sua nova terra, pelo menos por um bom tempo. Pensava como faria se fossem comprados por donos diferentes, pois quem cuidaria de sua família? Os meninos precisavam tanto ainda da rainha. Limpando as lágrimas do rei, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, Niara disse: Papai, eu cuido de você. Não chore. O boato correra de boca em boca, e todos já sabiam que se tratava da família do rei do Congo. E assim, como por um milagre, todos foram arrematados no primeiro lance pelo mesmo fazendeiro, um rico morador das Minas Gerais.
E com eles foram levados mais 20 homens e mulheres para suas terras. A viagem até a nova morada intercalava andar a pé e no carro de boi, e, por sorte, os adultos davam sempre a preferência para as crianças e os mais velhos. Durante o trajeto, um dos capatazes mostrava as terras ao longe, na descida da Serra do Dombe, em Carandaí, de onde se avistava a Pedra Menina. E lá embaixo, no Bom Jardim, ficava a fazenda Mundo Novo, destino daqueles homens, mulheres e crianças, outrora livres. Ao chegar, eles viram a casa grande, a sede da fazenda. Embora espaçosa e bonita, não chegava perto da riqueza e opulência do palácio onde moravam no Congo. Ao lado viram também a senzala, onde morariam juntamente com todos aqueles companheiros de viagem, vindo de outros reinos que também foram destruídos. Mas Niara e Zulu tinham novos amigos e iriam poder brincar muito, pensavam eles. Porém, o pior ainda estava por vir. O barão, homem carrancudo e impiedoso, proibiria a todos de falar a sua língua nativa, e por qualquer rebeldia ou desobediência seriam severamente punidos com castigos físicos. A tarde caía e a rainha cantava sussurrando uma bela canção para as crianças acalmarem. De olhos fechados, Niara via os campos, o jardim do palácio e flutuava ao som do tambor que a sua mente conhecia muito bem, seguindo as batidas do coração de sua mãe. Estavam todos exaustos, e depois de meses viajando para chegarem à fazenda, o sono veio sem perceberem. O corpo precisava de repouso, pois o coração estava angustiado demais. Ao anoitecer, entoavam as mais lindas canções, agora em sua nova língua, o português. Assim, passaram-se dias, meses e anos. Niara e Zulu já haviam crescido, e seu pai, como um grande líder que sempre foi, estava preocupado em ensinar as crianças sobre sua origem e identidade. Aproximou-se do barão e pediu-lhe permissão para fazer com os recursos da natureza alguns instrumentos como seu avô lhe havia ensinado. Cortaram peças de madeira em vários pedaços, recolheram peles de animais que foram deixadas expostas ao sol para secar. Prenderam as peles em um arco de cipó mais grosso para fechá-las. Colocaram outros cipós mais finos em forma de triângulo em torno da caixa para afinar o som. Fizeram também outros instrumentos, como xique-xique, agogô, pandeiros e tambores. Já pensando no que ganharia em troca, o barão não viu problema na confecção dos instrumentos musicais, pois os escravos fariam isso à noite, e assim ficariam felizes e não fugiriam para os quilombos. A música era mágica, matava a saudade da terra distante
e da família além-mar. Era a celebração da vida e a força dos antepassados. Acalmava e aquecia o coração. Mais um domingo. Ir à missa na matriz que o avô do barão havia mandado construir era um costume corriqueiro para todo cristão. E neste dia não era permitido a ninguém trabalhar. Era o dia do Senhor. Apenas os serviços essenciais poderiam ser realizados, como, por exemplo, alimentar os animais. O rei e sua família foram obrigados a abandonar sua fé e seus deuses. Deveriam ter a mesma fé de seu dono, que já havia combinado com o padre que levaria todos à igreja para que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mudaram até os nomes deles. Niara agora seria Maria. Zulu seria Davi. Rei Zuri passaria a se chamar José. E Dandara, Maria Isabel. Todos nomes bíblicos, claro. O barão mandou construir uma capelinha para eles na fazenda. Em uma dessas noites frias em que dormiu com o barulho da barriga vazia roncando, o rei teve um sonho. Disse ele: Nossa Senhora apareceu para mim. Sua roupa parecia com a da minha negra mãe, em dia de festas reais, vestido longo, vermelho com pedras preciosas, todo decorado. A sua coroa era de ouro puro, como as do vizinho reino de Núbia, e nas pontas havia lindas e grandes pedras valiosas. Seu manto arrastava-se pelo chão. Era azul da cor do céu, repleto de diamante, ouro, rubis, que faziam com que os olhos brilhassem. Porém, a pele era branca, igual à do barão, bem diferente da cor da pele de minha mãe, o que me intrigou. Muito confuso e sem entender claramente, fui abraçá-la e ela distanciava-se cada vez mais. Passei pela grossa parede da senzala e já no terreiro me aproximei para abraçá-la mais uma vez, e ela novamente distanciou-se. Então percebi que ela, de alguma maneira, queria que a seguisse e eu a persegui durante toda a noite. Por fim, ela entrou em uma gruta e a água batia-lhe pela cintura. Ali, em um cantinho, estava ela, brilhando como o sol. De repente, senti uma forte luz em meus olhos, vinda de uma fresta na janela, e eu ainda estava deitado naquela esteira dura e fria do chão da senzala. Acordei às 5 horas da manhã. Todos já estavam de pé para mais uma jornada exaustiva de trabalho que começaria. O dia raiou. Cortar a cana, moer, fazer a garapa, jogar o resto da cana fora. Isso era serviço do pequeno Davi, a ponto de cair de fome e cansaço no meio de toda aquela bagaceira. O tio João, esse sim, era mestre no assunto. Sabia exatamente o ponto da garapa virar açúcar. Assim, ele ganhava umas moedas e podia juntar cada centavo para comprar sua carta de alforria.
sua liberdade. O rei Zuri era grande administrador e, mesmo diante de todas as adversidades, ele era capaz de enfrentá-las. Sabia ler, escrever, era muito bom em matemática. A vida lhe ensinara muitas coisas. Na fazenda Mundo Novo, tornou-se o administrador do engenho. Maria Isabel e sua filhinha Maria cuidavam da casa, faziam a comida e eram babás das filhas do barão. Mas aquele dia foi diferente. O sonho não saía do pensamento do rei. Na hora do almoço, foi secretamente à cozinha e contou à esposa o seu sonho. Decidiram procurar pela gruta e durante vários meses os dois sempre davam uma fugidinha pela fazenda na tentativa de encontrá-la. Não desistiram e foram recompensados. Encontraram a gruta do sonho e lá estava a imagem. A água quase a encobria, e mais ao fundo, sob as águas, bem lá no cantinho, era possível avistar o brilho de suas vestes. Os dois olhavam um para o outro sem acreditar no que estavam vendo e na beleza que tudo aquilo representava para eles e seu povo. Decidiram não tocá-la e voltaram em um galope só antes que alguém notasse a falta deles. À noite, na senzala, quando todos já estavam prontos para dormir, resolveram contar o acontecido. No dia seguinte, o barão já estava sabendo de tudo, ou quase, e logo mandou chamar o padre. Os integrantes da Irmandade do Sagrado Coração de Maria foram buscar a imagem e a colocaram na matriz. Mas, inexplicavelmente, ela voltou para a gruta. Então o padre organizou uma grande procissão, indo à frente a banda de música uniformizada, com flautas, saxofones, pratos, tocando belos hinos religiosos. Pegaram a imagem e a levaram novamente à igreja matriz. Deixaram-na lá e foram dormir. Ao amanhecer, ela havia sumido novamente, mas todos já imaginavam onde estaria. A realidade e a fé se misturavam. O rei teve um daqueles sonhos, no qual via sua família e amigos vestidos de branco, como marinheiros, donos do mar e das águas. Eles buscavam a imagem na gruta com água pela cintura e a levavam para a igrejinha deles na fazenda. Quando acordou, foi logo contando para sua família. Todos pensaram a mesma coisa. Resolveram colocar a única roupa que estava limpa. Pegaram os tambores que haviam feito. Davi pensou que, se todos gostavam de música, a imagem também iria gostar. Naquela noite, mal dormiram e cada um pegou seu instrumento e saiu antes mesmo de amanhecer. Novamente, como uma grande família, foram até a gruta. Quando chegaram, começaram a tocar, cantar e dançar. Bem lá no fundinho estava a imagem por cima da água e brilhava a ponto de tudo clarear. Eles continuavam cantando e tocavam sem parar, como faziam nas festas no Congo em casa. Do rosto dos congadeiros escorriam lágrimas de alegria, de dor
e de esperança, misturadas com a água da gruta. Trouxeram a imagem em um cortejo digno de rainha para uma capela na qual o barão e seus capatazes já esperavam por eles. Chegaram irradiando felicidade a ponto de se perderem no tempo e no espaço durante todo o dia. Eram como se tivessem sido transportados de volta à terra de seus ancestrais. O padre compareceu e a imagem deu nome de Nossa Senhora do Rosário. Os congadeiros logo se identificaram, lembrando de seus deuses protetores, e por tê-la encontrado nas águas, era como se tivessem aprendido o que lhes foi imposto. Naquele dia rezaram um terço, mais um e depois mais outro. Fizeram uma vigília toda a noite, intercalando com músicas e danças. Desta vez, a santa não foi mais embora. O barão não entendia muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, mas percebeu a força de um povo unido pela sua memória e fé, cheia de misturas e carregada de significados. O barão autorizou-lhes festejar, e assim, uma vez por ano, eles se reuniam e celebravam por vários dias. O rei Zuri e a rainha Dandara, os filhos Niara e Zulu, guardavam todas as economias das vendas dos doces no final da missa das 10 horas, no domingo, na matriz. O dinheiro era investido na festa do Rosário, no almoço, na vestimenta especial do rei e rainha. A cada ano que passava, mais e mais pessoas começaram a festejar e eles sentiam-se novamente um povo unido pela dança, música e devoção. A tradição passaria aos seus filhos, estes aos netos e aos bisnetos, celebrar a fé e a história através de uma dança chamada congada. Desta forma, o continente americano foi africanizado por um povo que veio para ser escravizado, e durante mais de 500 anos lutaram para manter sua memória e sua identidade. Suas marcas estão estampadas na pele, no balanço do cabelo crespo, no bate-papo na esquina, na culinária, no batuque do tambor, no abraço do pai e na cantiga da mãe, no som do coração. As fitas da congada, o colorido e a fé uniam a todos. Ainda hoje, a cada batida do tambor, o corpo se arrepia, e é o mesmo som que o avô ouvia, um hino de vitória impregnado de alegria e força.
Sobre a autora. Maria José Damasceno nasceu em Carandaí, Minas Gerais. É casada com Antônio Carlos e mãe de Davi e de Maria Fernanda. Graduada em História pela Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac, em Barbacena, Minas Gerais. Possui pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Lato Sensu. Professora da Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, Master Coach Life, analista comportamental e hipnoterapeuta. É autora do livro infanto-juvenil Minha Casa, Meu Lar, Viva Carandaí, lançado em 2010. Mulher negra que conta e reconta a história do seu povo. Sua escrita mistura-se com a vida, seja pela luta ou pela leveza, e sutiliza transformada em amor ao ensino e à aprendizagem. Fala de lugares e de pessoas com os quais se identifica. Sobre o ilustrador. Gustavo Legusta é um ilustrador que se formou em design gráfico pela Estácio de Sá, Campus Juiz de Fora. Atua na profissão como designer, ilustrador freelancer e cria seu próprio conteúdo em seu tempo livre, com ilustrações, histórias, tirinhas e estampas. Procura transmitir honestidade e sinceridade sempre em tudo o que faz.